Eu considero que nós devemos ter três, vamos dizer assim, palavras-chave no uso da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. O primeiro deles é resultado. O segundo, como disse o presidente Raduan, segurança. E o terceiro, cooperação. Boa tarde. Já sabem, né? Boa tarde, gente. Vocês almoçaram? Cadê a energia? Pô, está na Bahia, terra do axé, terra da energia, vamos lá. Boa tarde. Melhorou. Vamos ver que daqui a pouco, no final do painel, a gente vai fazer um novo boa tarde. Vamos ver se a energia está melhor. Muito obrigado a todos pelo retorno. A gente tem aqui um grande desafio. Eu estou bastante honrado e desafiado em moderar esse painel de líderes dessa magnitude, de tribunais que têm feito um trabalho magnífico, têm feito um trabalho que é referência para o Brasil já faz tempo. Cada um com a sua realidade, cada um com os seus projetos, com as suas iniciativas, mas todos eles têm muita história para contar, inúmeros projetos e, além de tudo, um histórico, né, de transformação digital, de investimento em tecnologia, e falar sobre desafios da alta administração. Nesse período em que a inteligência artificial vem crescendo de uma forma muito rápida, né, a adesão a ela. A gente teve dois fatos bem recentes que estão transformando a justiça de uma forma acelerada. Primeiro foi a crise da pandemia, que obrigou todo mundo a abandonar o papel e a acelerar o processo de transformação. Todo mundo acabou praticamente com o fluxo de papel, a não ser aqueles processos que não fazem sentido serem digitalizados. Depois veio a IA generativa, que desde 2023 entrou na vida de cada um de nós de forma avassaladora, e hoje todo mundo já teve algum tipo de experiência, todo mundo já usa alguma das IAs disponíveis, e os tribunais vêm desenvolvendo várias iniciativas de inteligência artificial cada um dentro da sua instituição, na sua realidade orçamentária, de cultura local, cada um tem os seus desafios. Mas mesmo em momento de inteligência artificial, o assunto número 1 que a gente escolheu no almoço para falar é um assunto novo, completamente moderno, inovador, disruptivo, chamado processo judicial eletrônico. Faz bastante tempo que a gente vem nessa luta e ainda é um tema atual, ainda é um tema desafiador e ainda é um tema que traz muitas novidades. Então, para a gente, uma coisa a gente não combinou no almoço, por onde a gente começa. Os dois deram uma olhadinha para cá, eu acho que eles querem que a anfitriã comece falando sobre a sua estratégia, sobre o seu momento atual, presidente Cíntia, em relação ao processo judicial eletrônico. A gente tem PJE, vem PROC pela frente. Como que está esse cenário aí de estratégia do processo judicial eletrônico na Bahia, presidente Cíntia? É uma honra, mais uma vez, muito obrigado pela confiança e gratidão pela iniciativa de trazer o Nastic para cá. Muito boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigada por terem vindo para aqui, para a Bahia, para esse Nastic. E nós nos sentimos muito honrados em ter a presença de todos aqui. E eu inicio falando, eu não sei fazer palestra, Piccolo insiste em me colocar nessa situação constrangedora, mas eu falo da experiência, né, que eu tenho com a tecnologia e agora, ultimamente, como gestora. O nosso tribunal vinha de gestões anteriores que não se preocupavam muito, apesar de já estar desenhado, né, num futuro bem próximo, essa chegada da tecnologia. Mas não houve assim, muita preocupação, e o susto nós tomamos foi na época da pandemia. Foi aí que nós abrimos os olhos e vimos que o caminho era esse, que não tinha outro. E se começou, então, a partir daí, a se pensar em soluções tecnológicas para o tribunal. Esse caminho veio sendo construído e
na minha gestão, nós resolvemos acelerar, fizemos até um seminário lá, logo depois que eu assumi, um seminário aqui na Bahia, com a presença, inclusive, de Piccoli, acelerando o Poder Judiciário baiano. E, a partir daí, hoje, com 1 ano e 3 meses, né, de gestão, nós já podemos dizer que nós estamos quase no mesmo nível de outros tribunais que têm já um avanço tecnológico muito bom. Temos alguns robôs, alguns sistemas de inteligência artificial já, e um deles até já reconhecido pelo CNJ, que vai ser já lançado na plataforma, na PDPJ, que é o sistema que nós batizamos de Oxóssi, mas que agora está sendo rebatizado de Oxi, por razões que fogem, né, ao nosso entendimento, mas enfim. E o caminho para o EPROC foi aberto também depois de muito pensar e de muito conversar com presidentes de tribunais, de outros tribunais, que já estavam utilizando, e todos elogiando. E, por fim, com a ida, né, dos grandes tribunais, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e a Bahia, como um tribunal de grande porte, que agora é classificado pelo CNJ, era o único que ainda não tinha aderido. Então, eu disse, vamos partir então para isso. Já que todo mundo está dizendo que é bom, deve ser bom mesmo. E levei ao Tribunal de Justiça, o nosso plenário, então, por unanimidade, aprovou, e partimos para o Rio Grande do Sul, onde lá conversamos com o presidente Fernando, do TRF4, e acertamos tudo para assinarmos a nossa adesão ao EPROC no próximo dia 5 de maio, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, esse foi o caminho que nós traçamos e que eu acho que vai dar muito certo e vamos acelerar ainda mais a tecnologia no nosso tribunal. Então, está dada a largada para o EPROC, presidente. Semana que vem, hein? Semana que vem. Então, parabéns. A comunidade do EPROC crescendo. Bom, sendo da Bahia, já que a gente está com o tema da inteligência artificial, vamos para a origem. Dá para dizer que o Tribunal de Justiça de Rondônia, presidente Raduan, ele é o pioneiro nesse assunto, todos reconhecem de onde veio o primeiro movimento, dá para se dizer assim, né? O primeiro movimento de IA, antes da IA generativa, foi o Sinapse, que começou lá no Tribunal de Justiça de Rondônia, né, Ângela? Começou dentro da área de tecnologia do Tribunal de Rondônia, e dali surgiu, virou uma plataforma nacional, a plataforma Sinapse, que hoje é padronizada aí pelo Conselho Nacional de Justiça, escolhida como uma plataforma de inteligência artificial para o Poder Judiciário. Então, vamos direto para Rondônia para trazer nesse movimento de inteligência artificial, nesse movimento de evolução tecnológica. Depois, da segunda rodada, a gente vai falar desse tema, mas agora, presidente, em relação ao processo judicial eletrônico, a gente estava falando no almoço que Rondônia já foi usuário de SAGE, já teve outros sistemas, está indo para o EPROC também, vai se mantendo no PJE. Qual é a visão de Rondônia em relação a este assunto, processo judicial eletrônico, presidente? Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui na Bahia e trocando experiências. Rondônia é um lugar onde tem um time muito grande de feras, na tecnologia. Nós estamos há muito tempo, long time ago, querendo extinguir o papel. Estamos buscando mecanismos para nos firmarmos no uso da tecnologia. Como o Piccoli já disse, fomos também, namoramos
com o SAGE por muitos anos, muito tempo, e Rondônia, junto com Minas Gerais, eu acho que Distrito Federal também, fomos o berço do PJE. Fomos os tribunais que foram sustentáculo ao CNJ para a instituição do PJE. Depois surgiu novas versões, novas ideias, novos caminhos, que Rondônia ainda não aderiu. Não aderiu porque somos um tribunal com boas ideias, mas somos pequenos em todos os níveis, em termos de termos funcionais e termos materiais. Nós queremos nos segurar nos grandes tribunais que decidem o caminho e apontam para nós o que fazermos. Há uma comissão já instalada desde o ano passado, buscando estudos para a análise se vamos ou não vamos para a migração para o EPROC. Um pensamento meu não é o pensamento, infelizmente, de toda a corte, que há os que entendem que coisa nova tem que ir com cuidado. Eu já sou um pouco mais, de uma visão um pouco mais audaciosa, sou mais aquele investidor que Maria vai com todas, né? Primeiro, depois ver se dá certo, se não der certo, a gente recua. Mas estamos indo com muita calma, muita calma nesse processo de migração. O PJE, por nós termos sido o tribunal, um dos tribunais berço do PJE, para nós está funcionando muito bem. Alguns reparos, alguns apertos aqui e ali, aperto de parafuso, cai lá, para tentar conseguir prosseguir no PJE. Temos visto o sucesso que tem sido feito com o EPROC, mas eu não posso afirmar qual é o caminho que o tribunal realmente vai tomar. Estamos em vias de encerrar o grupo de estudo, o grupo de trabalho, talvez mais um mês ou um mês e meio se encerra esse grupo para vermos o que fazer. Mas não posso negar jamais que o PJE, para nós, foi útil e tem sido útil também. Mas não é esse o objetivo que caminha os tribunais brasileiros. Os tribunais brasileiros caminham para que um converse com o outro. E o PJE traz algumas dificuldades para a utilização via web, né? Então, estamos nessa berlinda para vermos o que efetivamente podemos ter. Nosso time trabalha firme e busca as melhores soluções. E é isso que queremos, o melhor para a magistratura, o melhor para a advocacia, o melhor para o cidadão, para a prestação jurisdicional. Muito obrigado, presidente Raduan. Vamos para Minas Gerais, porque lá em Minas Gerais a gente também teve um ciclo de mudanças, né? Vários ciclos diferentes. Não faz muito que a decisão foi pelo PJE, já estava praticamente, né, com toda a estrutura do tribunal funcionando o sistema, e aí veio a decisão do EPROC, acompanhando, eu não sei exatamente quem foi antes, São Paulo, Rio de Janeiro, foram mais ou menos um período parecido, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, tem uma onda aí de EPROC chegando muito forte na justiça brasileira. A gente queria conhecer um pouco da estratégia do Tribunal de Minas Gerais, que já esteve recentemente com o PJE, já foi quase SAGE, tem uma história aí também, né, presidente? Exato, uma boa tarde a todos e todos presentes. É uma honra participar desse painel, principalmente por estar aqui com uma amiga e um amigo, a desembargadora Cíntia, o desembargador Raduan. Aproveito também para
parabenizar a organização pela excelência dos painéis, que tive a oportunidade de assistir até o momento. E o histórico de Minas Gerais, em termos de processo eletrônico, ele se inicia muito rapidamente em meados dos anos 2000, quando, estimulados pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, então presidido pela eminente ministra Ellen Grace, nós tivemos a oportunidade de implantar o Projude no âmbito dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte e das suas respectivas turmas recursais. Essa foi a nossa primeira experiência em processo eletrônico, até que, por volta do ano de 2010, nós também, estimulados pelo Conselho Nacional de Justiça, como o desembargador Raduan mencionou, implantamos o PJE numa competência muito restrita, numa vara distrital, num distrito de Belo Horizonte chamado Barreiro, em apenas 2 competências da área de família. E assim permanecemos até 2012, quando houve uma efetiva implantação do PJE em Minas Gerais, iniciando-se pela comarca da capital, nas competências cíveis e com uma evolução paulatina. E, graças a isso, é bom que se diga que, graças ao PJE, quando chegou a pandemia, nós tínhamos um sistema de processo eletrônico e fizemos com que, ao menos no estado de Minas Gerais, mas acredito que em todo o Brasil, o Poder Judiciário foi um dos poucos órgãos públicos que não parou de funcionar, embora com as portas dos fóruns praticamente fechadas. Então, fizemos uma digitalização muito grande de processos, mais de 1 milhão de processos num curto espaço de tempo, e chegamos a 100% dos processos judiciais eletrônicos em tramitação no Estado, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, todos eles na primeira instância no PJE, e na segunda instância, nós não temos o mesmo sistema na primeira e na segunda instância, o nome é muito imaginativo, né? Na primeira instância é PJE, na segunda é JPE. Então, são 2 sistemas diferentes que nós tínhamos esses 2 sistemas, e vínhamos evoluindo com o PJE até o momento da instalação deste sistema na segunda instância. Também por determinação do Conselho Nacional de Justiça, conforme apurado em uma das inspeções realizadas em nosso tribunal, foi determinado que nós fizéssemos a implantação do PJE na segunda instância. E, a partir de inúmeros estudos realizados tanto pela nossa área técnica, a nossa Diretoria de Tecnologia da Informação, quanto pela área de negócio, que no nosso tribunal é a primeira vice-presidência, que exerce a superintendência da segunda instância, nós verificamos, em primeiro lugar, que todas as dificuldades que nós enfrentávamos com 3 milhões de processos no PJE, nós, em primeira instância, nós continuaríamos a enfrentar na segunda instância, até mesmo porque são 2 sistemas de processo judicial eletrônico diferentes. Então, aquele velho sistema de cadastro, quando o processo sai da primeira instância e vai para a segunda instância, apenas para dar um exemplo, nós continuaríamos a enfrentar. Então, diante disso, diante desse marco, na gestão passada do tribunal, em que eu exerci o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, a administração, tomando uma decisão difícil, porque nós temos 3 milhões de processos no PJE, mais uma decisão também muito amadurecida e uma decisão voltada para o futuro da prestação jurisdicional no nosso tribunal, nós optamos, com apoio do TRF4, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela migração, pela substituição do PJE pelo EPROC. Uma das características que a nossa equipe, que foi ao sul do Brasil conhecer essa nova realidade, estão aqui o desembargador André Leite Praça, que é o superintendente de tecnologia de informação do tribunal, doutora Alessandra, que é a diretora da nossa diretoria também de tecnologia, que nós verificamos que o EPROC, ele não é um simples sistema de processo judicial eletrônico, ele é uma inovação na tramitação dos processos de forma digital. Então, nós não viremos simplesmente substituir a matriz de papel pela matriz eletrônica, como nós fizemos ao utilizar o PJE, e foi muito bom, é bom que se diga, nós não vamos, como se diz, chutar o PJE, desmerecer o sistema, porque se não fosse ele, nós não teríamos um sistema de processo judicial eletrônico, nós não teríamos funcionado na pandemia, nós não viraríamos a chave entre essas
essas duas matrizes, mas o EPROC, com as automatizações que lhe são inerentes, que são do próprio sistema, nós percebemos que teremos a possibilidade de entregar ao cidadão e à cidadã de Minas Gerais uma prestação jurisdicional muito mais célere e muito mais eficaz a partir dessas automações do sistema. Finalizando com essa mudança, nós já estamos distribuindo ações nas competências de fazenda pública na capital, vamos agora começar a distribuir na competência civil, não iniciamos uma migração de processo do PJE para o EPROC, estamos esperando o amadurecimento desses migradores para que possamos utilizá-los, mas o processo que entra na primeira instância, se ele gerar algum recurso, a partir da sua distribuição, esse recurso já sobe no EPROC. Então, nós estamos implantando na primeira instância e, ao mesmo tempo, também recebendo na segunda instância processos eletrônicos por intermédio do EPROC. Para sanar a sua dúvida, nós entramos praticamente juntos, né? Minas Gerais deliberou pelo ingresso no EPROC, fez uma solenidade por videoconferência, aderindo ao sistema, e logo em seguida nós fomos seguidos por Rio de Janeiro e São Paulo. É emblemático, como disse a desembargadora Cíntia, com muita propriedade, que, sendo nós um dos quatro, né, nós somos quatro, juntamente com o Paraná, 5, mas os 4 maiores tribunais do país, São Paulo, Minas, Rio e Bahia, ingressando no novo sistema de processo eletrônico, além da representatividade numérica que nós teremos em termos de número de processos distribuídos e em tramitação em todo o país, no EPROC, somados também a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, falando apenas na Justiça Estadual, já que o EPROC também está disseminado na Justiça Eleitoral, na Justiça Federal, nós ganhamos em cabeças e braços de servidores e servidoras da área de tecnologia de informação que estão pensando o novo sistema. Então, eu uso isso já para encerrar, porque nós devemos pensar que a governança do sistema, a partir do momento em que ele é compartilhado, é muito importante. Talvez o PJE deva fazer, não ele próprio, mas todos nós, um exame de consciência, talvez uma retroação a como se deu a sua governança, porque a governança, a possibilidade de agregar mudanças, a possibilidade de agregar melhorias, é o que torna um sistema, não só melhorando o seu uso para quem dele é usuário, mas também para o destinatário. Então, essa é a realidade de Minas Gerais. Presidente, me parece que a questão da governança, ela sempre é muito destacada, sempre salientada pelos tribunais que estão aderindo a esse movimento EPROC. Eles sempre destacam essa questão do profissionalismo e da seriedade com que é estabelecida, foi criada essa governança em torno da temática, das funcionalidades, das decisões de futuro, das inovações do EPROC. Me parece que esse é um modelo que pode ser, inclusive, inspirado para os tribunais que possam continuar com o PJE, porque o modelo de governança do EPROC é um modelo de destaque. E esse modelo de governança serve para outras matérias, inclusive, porque ele vem ganhando essa visibilidade, esse destaque, liderados lá por Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, agora entrando também. Acho que com os tribunais de grande porte já é o maior sistema, né? Em pouco tempo já vai ter maior volume de processos tramitando de todas as ferramentas do processo judicial eletrônico. É o grande desafio. Parabéns, presidente, boa sorte com essa dupla governança também lá em Minas Gerais, porque tem que administrar todo o histórico e o legado, né, que está em outras ferramentas. Bom, o segundo tema que eu queria trazer para mais uma rodada é o tema da inteligência artificial. A gente tem visto o avanço da IA, a gente tem visto o aumento de uma forma muito rápida, a velocidade, aumento de adesão, a velocidade com que a inteligência artificial vem reduzindo o custo, possibilitando a realização de projetos. Mas o que está ficando claro, presidentes, é que o que passa em torno da decisão pela inteligência artificial é muito além da criação de robôs. Hoje a gente tem
Eu lembro de algumas frases aí de líderes, inclusive lá do CNJ, falando que todo tribunal quer ter um robô para chamar de seu, e a gente não pode negar que tem esse movimento, né? Todos querem ter o seu relatório de gestão, todos querem deixar a sua marca, todos querem deixar a sua placa, que antes era uma placa de bronze lá fixada no concreto. Hoje isso está sendo substituído por robôs, por laboratórios de inovação, por iniciativas digitais. E esse é o tema do momento. Mas o que está ficando muito claro é que, além da ferramenta, e alguns tribunais se adiantam fazer grandes investimentos em plataformas A, B ou C, não vou falar aqui porque todos são patrocinadores, Google, Microsoft, IBM, Oracle, todas essas plataformas que estão despontando aí como as principais do mercado de tecnologia, mas antes disso tem que se pensar na preparação das pessoas. Porque muitas pessoas ainda não sabem por onde começar. Como começar o seu desenvolvimento para usar a inteligência artificial. Então, às vezes, um grande investimento pode ser que a gente esteja investindo num Porsche para quem ainda não tem uma carteira de habilitação. Será que ela já foi despertada? Será que ela já sabe onde ela vai usar no seu dia a dia? E ainda, as licenças ainda são caras, são grandes investimentos. Então, eu queria que vocês passassem um pouco sobre a sua estratégia de IA. Eu já comentei, né, que Rondônia foi pioneiro no Brasil com a criação do Sinapse, mas eu vou voltar de novo com a presidente Cíntia, né, para a gente respeitar, já que Ladies first. Ladies first, é a dama, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, anfitriã, presidente Cíntia. E esse é o tema do momento, presidente. A inteligência artificial realmente ela tem pautado todos os encontros. Eu tenho visto isso, ultrapassou faz tempo o tema de tecnologia, hoje é a área de negócio. Hoje todos nós somos pessoas de tecnologia, todas as instituições, não é mais sobre uma área de tecnologia dentro da organização, é sobre a cultura, é sobre as pessoas e como que a gente prepara as pessoas diante desse cenário de inteligência artificial. Presidente Cíntia. Eu, como leiga, né, totalmente leiga nessa área da informática, não posso nem entender bem, perfeitamente, o que é a inteligência artificial. Mas eu sinto que ela está presente na nossa vida já. Não é mais um futuro, já é um presente. É uma realidade que nós estamos vivendo atualmente. E o Poder Judiciário, ele tem que aderir a esse movimento, porque isso vai nos ajudar, como disse o presidente Luiz, para acelerar a prestação jurisdicional. Então, a inteligência artificial, bem utilizada, ela irá, com certeza, nos auxiliar a entrega mais rápida da nossa prestação jurisdicional ao cidadão. Mas é uma coisa assim um pouco assustadora também. Não sei se essa sensação vocês têm, mas eu tenho. E, inclusive, no nosso tribunal, quando se começou esse movimento da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário, muitos juízes, esses mais jovens, começaram a utilizar individualmente. Quer dizer, eu comecei a ficar preocupada com isso e tentei até frear um pouco, aguardar a normatização pelo CNJ, que eles já estavam preparando a resolução, e porque eu acho que deve ser usada realmente com muita cautela. Nós vimos ontem alguns exemplos de jurisprudências criadas pela inteligência artificial, jurisprudências que não existiam. Decisões de tribunais superiores que não existiam foram criadas pela inteligência artificial. Então, é uma coisa que a gente precisa usar com muito cuidado. É bom, ótimo, maravilhoso, mas muita cautela no uso delas. E nós estamos implantando isso no nosso tribunal dessa forma. Pretendemos, dentro em breve, já estar assinando aqui com a JX
um convênio para ser pioneiro, inclusive, no Brasil. A primeira plataforma de mentoria, inovação e educação. Então, nós iremos implantar aqui na Bahia, e depois disso, eu creio que outros estados irão se interessar, e nós vamos fazer isso com muita responsabilidade, né? É uma preocupação que eu acho que todos devemos ter para evitar que essa coisa tão boa se desvie e nos traga prejuízos ao invés de trazer ganhos, né? Essa é a minha visão da inteligência artificial aqui no Poder Judiciário. Muito obrigado, presidente. Para nós é uma honra estar acompanhando, muito próximo do Tribunal de Justiça da Bahia, esse trabalho que a senhora vem conduzindo aí, criando a Xelab, trazendo a discussão outras instituições aqui da Bahia também para participar das discussões de estratégia de inteligência artificial, dessas iniciativas que são desenvolvidas pelos servidores e essas aplicações, né, inclusive já reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que também receberam o Prêmio de Inovação no passado JX. Então, parabéns pelo seu trabalho, vamos evoluir juntos, a gente vai ser parceiro dessa jornada. Presidente Raduan, também Rondônia sempre foi, eu sempre falo disso, tenho um carinho muito especial, porque logo que eu saí lá do Rio Grande do Sul, no tribunal, em 2014, senador Ricardo, Rondônia foi o começo desse movimento, o Enastic nasceu em Rondônia, também foi o primeiro tribunal que a gente desenvolveu um trabalho de inovação, a consultoria de inovação, de surgir o diagnóstico de inovação com as oportunidades, que a Bahia já contratou também, onde a gente mapeia oportunidades de inovação para serem aplicadas dentro da instituição. Mas o tema da inteligência artificial, desembargador Raduan, ele realmente ganhou esse impulso inicial lá em Rondônia. A gente sabe que tem uma equipe muito capacitada, uma equipe técnica, inclusive, que o tribunal cedeu para o próprio CNJ continuar a estratégia do Sinapse. E eu queria ouvir um pouco sobre o tema da IA e como que Rondônia vem se posicionando. Mais uma vez, Rondônia cedendo servidores da nossa tecnologia para o CNJ desenvolver, continuar o desenvolvimento do produto que eles querem nos entregar. Mas o assunto de agora, bastante instigante, eu deixaria até de lado um pouquinho falar sobre IA, porque eu não sou técnico, eu sou só um aficionado pela tecnologia, mas a gente acha que entende, mas não entende bulhufas nenhuma, não entendo nada de tecnologia. Então, a IA, eu quero reservar esse assunto para os técnicos mesmo. Mas eu quero falar agora de outro assunto, da gestão dos desafios que a IA apresenta. A nós, na condição de presidentes de tribunais e de gestores dos órgãos, nós estamos diante de uma situação muito desafiadora. Tão desafiadora como foram as alucinações que a IA sofreram e que foi e continua sendo corrigida. Foi corrigida alguma coisa, continua sendo corrigida, mas já se sabe motivo, causa, efeito e tudo das alucinações da IA. Mas nós temos uma situação muito peculiar da utilização da IA e que nós, gestores, devemos estar atentos e sabermos transmitir aos técnicos, aos nossos técnicos, essa atenção. Para mim, na condição de presidente de um tribunal, me é muito preocupante cuidar da anonimização, o nomezinho sem vergonha, né? Anonimização dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados nos impõe situações muito complicadas, mas também nos deixa muita coisa para ser decidida. Mas combinar IA, nuvem,
E anonimização, eu acho que é um dos maiores desafios para que nós, gestores, possamos gerir. E isso não pode ficar na mão somente de um comitê, de uma comissão ou de um departamento para cuidar disso. Porque é muito importante no seguinte sentido. O produto que a gente vende é uma informação que nós temos, e nós temos que usar esta informação. Então, eu coloco essa informação numa nuvem para que eu possa usar depois, e os meus colegas e companheiros e amigos de trabalho também a utilizem. Mas eu tenho que ter um cuidado excepcional para que essa informação não vaze. Ah, não vai vazar. Vaza. E isso é perigoso. É mais ou menos quando a gente diz que o bandido não entra na minha casa. Não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você monta um monte de coisa para o bandido não entrar. Mas ele entra, ele dá um jeitinho, aí você vai botar a culpa. Ah, entrou porque eu não fiz isso, agora eu vou fazer, não vai entrar mais. Ele acaba entrando. Então, é muito preocupante, no meu sentir, fazermos essa gestão desse processo de anonimização, principalmente por vários fatores, mas principalmente o fato de eu ter informações sensíveis e eu dividir com outras pessoas essas informações sensíveis. E informação sensível não é só aquilo que você acha que é sensível, ou que o outro acha que é sensível e você não acha sensível. Então, é muito complicado, nós devemos tomar um tremendo cuidado na gestão dessas informações, e a IA, ela pode ajudar, mas pode também, se não for bem gerida, complicar, ser um elemento complicador de todo o sistema da LGPD. Bom, o que o senhor trouxe agora, essa reflexão, mas a gente poderia continuar a tarde toda só seguindo essa trilha, porque entra proteção de dados, entra segurança da informação, entra educação de novo, né? Porque quando a gente está falando de IA, tem que preparar as pessoas para usar a ferramenta, para usar as tecnologias. Quando a gente fala em segurança, se não treinar o usuário, se não trabalhar a cultura da organização, a cultura de cuidado. E a gestão desse processo todo é muito complicada para a governança disso. Então, quando cruza, e com essa automatização praticamente total dos processos e dos tribunais, a gente também aumenta a vulnerabilidade. E por isso que hoje um dos principais investimentos é a segurança da informação. Eu acho que é o primeiro pilar, ou o segundo item de maior investimento da justiça brasileira é a segurança da informação. É o tema que, né, ele está pareado aí, junto com a inteligência artificial, com os temas principais em pauta, inclusive, dos presidentes dos tribunais. Mas, presidente Luiz, como que está lá em Minas Gerais o tema da inteligência artificial? Nós tivemos a oportunidade de, há 2 meses, se não me engano, receber um encontro sobre inteligência artificial organizado pela nossa Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, e esses temas foram muito discutidos, né? Eu considero que nós devemos ter 3, vamos dizer assim, palavras-chave no uso da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. O primeiro deles é resultado. O segundo, como disse o presidente Raduan, segurança. E o terceiro, cooperação. Segurança, porque nós estamos
disponibilizando dados sensíveis, dados que, quando estavam nos processos físicos, em processos que não são, não são protegidos pelo segredo de justiça, podiam ser acessados na secretaria por uma pessoa ou outra, até mesmo sem um registro desse acesso, mas que hoje, a partir do momento que nós colocamos esses dados na nuvem, se nós concedermos um acesso irrestrito a milhões ou bilhões de pessoas, obviamente essa segurança se vê muito fragilizada. Mas eu acredito que é inexorável que tenhamos que usar e que façamos uso objetivo desta ferramenta, das ferramentas de inteligência artificial. Então, eu vejo a segurança sob os seguintes prismas. Em primeiro lugar, a segurança propriamente dita, a contratação de uma ferramenta segura. Em segundo lugar, que na contratação se garanta que esta é uma ferramenta segura, que aqueles dados não serão utilizados de forma indevida. Ao lado disso, treinamento dos usuários para evitar essa utilização mais frágil e a normatização. Mas, fora isso, eu não vejo uma outra forma de fazermos uso dessa ferramenta, que é benéfica para todos nós, seja para os usuários quanto para o público em geral, sem nós crermos que todos esses requisitos serão cumpridos, guardando as devidas proporções, obviamente. Quando nós saímos para a rua, nós não acreditamos que vamos bater o carro, ou quando nós celebramos um contrato, nós não pensamos que aquele contrato será descumprido, salvo aquelas pessoas pessimistas que sempre acham que alguma coisa vai dar errado. Então, se nós fizermos uma contratação que preserve a segurança, se nós treinarmos nossos usuários e tivermos uma regulamentação como hoje temos, vamos usar tendo fé que não vai haver uma utilização indevida. E, se houver, vamos, como já foi dito aqui hoje mais cedo, preservar os registros para, eventualmente, apenar quem fizer o mau uso e melhorar essa contratação. Então, a segurança. Em segundo lugar, o resultado. Pode ser até uma meia-culpa em se tratando de Poder Judiciário. Nós estamos aqui com inúmeros representantes do Poder Judiciário. Eu acho que já passou da hora de nós ficarmos produzindo em nossos setores internos de tecnologia de informação ou de inteligência artificial, protótipos para mostrar em eventos, para ganhar prêmios, e esses protótipos não funcionarem. Isso já passou da hora, nós não precisamos mais nos exibir, os tribunais não precisam se exibir mostrando, olha aqui minha inteligência artificial, e na verdade ela não está funcionando. Ao contrário, nós temos que buscar resultado, como fez aqui o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás hoje, e após a apresentação do Dr. Gustavo, eu tive a oportunidade já de escrever para o presidente Leandro, dando os parabéns, e, ao mesmo tempo, dizendo que nós temos interesse também em utilizar essa ferramenta. Então, aí entra a terceira palavra, que é a cooperação. Para que nós vamos ter 27 ferramentas de inteligência artificial nos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, e mais nos tribunais regionais federais, do trabalho, eleitorais, cada um com a sua ferramenta, se nós podemos, em um conflito de cooperação, buscando a cooperação dos tribunais, trabalhar para o desenvolvimento de uma ferramenta que já existe e que nós podemos melhorá-la pelas nossas próprias equipes. Então, nós devemos, e aí uma sugestão para o Conselho Nacional de Justiça, que não haja mais premiação de uma nova inteligência artificial, mas sim da inteligência artificial colaborativa, aquela que envolver maior número de tribunais, aquela que esteja em utilização pelos tribunais. Então, nós devemos buscar essa colaboração, porque sem ela, cada um vai desenvolver o seu sistema, esses sistemas terão defeitos que não vão ser verificados por aqueles que os criaram, e nós poderemos, se ele for compartilhado, cada um melhorar mais ainda esse sistema, e teremos sistemas de inteligência artificial muito melhores. E, finalizando esse tópico, foi falado aqui pela nossa colega da TI de Pernambuco, que hoje nós vivemos um desafio muito grande da contratação de novos valores para o Poder Judiciário, seja na área de serviço público, seja na área de terceirização. Nós temos limites de contratação, nós somos poder público, nós temos
Constituição Federal, nós temos a legislação federal e estadual, nós temos lei de licitação. Então, lá no nosso grupo de WhatsApp dos juízes, todo dia aparece uma ferramenta nova e os juízes e as juízas ficam lá. Deve acontecer isso na Bahia, em Rondônia, em todos os tribunais. Poxa, por que o tribunal não compra isso logo e disponibiliza para a gente? Porque nós temos que comprar serviços por licitação. Nós temos que contratar servidores por concurso público. Nós temos um plano de carreira. Será que no nosso plano de carreira se encaixa um técnico de TI, de uma inovação dessa que é descoberta internacionalmente? Como que nós vamos fazer frente a essa necessidade de pessoal? O poder público tem limites, e esses limites eles serão ultrapassados, no meu modesto entendimento, com a cooperação, com o trabalho conjunto. Se nós não temos condições de sair comprando tudo no mercado, e às vezes não é por falta de dinheiro, muito pelo contrário, é por entraves de contratação, vamos nos unir e vamos trabalhar nesses produtos já existentes para que eles sejam cada dia melhores e utilizados por todos nós. Presidente Cíntia, podemos encerrar o evento? Valeu o evento, presidente. Sem comentários, o senhor resumiu o propósito do JTEX, nasceu para isso. O Enastic, para mim, já valeu essa edição. E não foi combinado, não. Não foi, e eu fico muito feliz em ouvir isso. Na saída hoje do almoço, eu estava ouvindo depoimento das suas colaboradoras ali falando sobre o quanto elas encontraram de soluções que estão sendo hoje aplicadas no Tribunal de Rondônia no Enastic. A presidente Cíntia falando do Enastic de Minas Gerais, né, onde ela começou esse entusiasmo maior pela tecnologia. O senhor falou hoje de colaboração. No Prêmio de Inovação JTEX nós queremos o Prêmio Colaboração para incentivar não a competição, mas a colaboração. A Gil já foi premiada pelo Sapiens, que tem dezenas de instituições usando o Sapiens. O TRF4 já foi premiado em função não só do EPROC, mas do SEI. Quem não usa SEI hoje no setor público brasileiro? São essas as soluções que precisam ganhar destaque, essas soluções, essas iniciativas precisam ganhar palco, brilho, porque elas colaboram com todo o ecossistema. Entre tribunais, entre MPs, entre defensorias, estaduais, federais, trabalhistas, todo mundo tem o mesmo tipo de desafio. Para que reinventar a roda? E por isso também a gente criou o Expo Jude, que é a feira dos tribunais. Os tribunais ganham um stand sem custo, de graça, para estar lá, mostrando as suas tecnologias, suas inovações. Na próxima edição vai ser mais de 60 stands de novo, com os tribunais levando as suas tecnologias para servir o outro. Vai na feira dos tribunais e colhe o que tu quer e pega de graça, sem custo, já foi investido dinheiro público. Gente, não faz sentido, a gente está em 2025 ainda competindo, reinventando a roda para resolver o mesmo tipo de problema, criando solução para resolver o problema que o teu co-irmão já fez, para que fazer de novo? Só para encerrar agora uma rodada final, presidente Radon, eu vou deixar a desembargadora Cíntia agora para o grande finale, a última mensagem é sua. Começar com o Raduan, Luiz Carlos e depois a presidente Cíntia. Depois da manifestação do Luiz Carlos, não tem mais nada para falar. Nós combinamos isso, viu? Ele falou que não combinamos, mas nós havíamos combinado. É isso, é buscar o incentivo, buscarmos dar às nossas tecnologias, aos nossos setores de tecnologia, o apoio que é para desenvolver, para fazer o melhor que sempre fazem, né? Eu acredito que, e isso não é coisa da minha gestão, isso já é de 4, 5, 6 gestões no meu tribunal, há muitos anos se faz isso, o incentivo à tecnologia, está aqui a diretora do meu setor de tecnologia, que não deixa eu mentir sozinho. Se ela falar alguma coisa, já viu. Então, é sempre buscando incentivar a tecnologia, porque isso vem em benefício nosso mesmo. A sugestão do desembargador Luiz Carlos é perfeita, se encaixa bem. Temos que parar com essa competição de ver quem é que desenvolve mais IA. No meu tribunal tem. Eu vou colar aqui dela. Quantas IA nós temos ali trabalhando? Aí, quantas?
4, 5, se vocês não ouviram. Né? É muita coisa para um tribunal sozinho fazer isso. Tinha que ser uma só que desse conta de muita coisa. E sem contar que outros tribunais copiam a nossa, nós copiamos a de outros, e por aí vai, desnecessariamente. Eu costumo afirmar que é um gasto desnecessário de energia. Não é energia elétrica, mas a nossa energia. E isso pode ser reunido e fazer uma disputa salutar de cooperação, quem coopera mais com quem. Né? E fica aqui a ideia, e eu agradeço a desembargadora Cíntia, agradeço ao Piccoli a possibilidade de nos permitir estarmos aqui trocando essas experiências. Muito obrigado, presidente Raduan. Você já avisou que Rondônia é o primeiro Enastic que foi feito em Rondônia? Então tá bom. O primeiro Enastic foi feito lá em Rondônia. Mas a ideia surgiu em Minas Gerais, presidente. Não, mas É coisa do Alexandre. não, Mas Minas, o encontro em Minas. não, Minas e Rondônia é um amor sem fim, e o mesmo que ocorre comigo em relação ao presidente Raduan. É um amor assim, um endless love, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de agradecer muito a essa oportunidade de nós estarmos aqui presentes, né? Existe um conselho de presidente de Tribunal de Justiça do país, que é o CONSEPRE, né, que reúne todos os presidentes dos 27 estados e do Distrito Federal, e, por coincidência, nós três fazemos parte da diretoria. Desembargador Raduan, desembargadora Cíntia e eu, nós somos vice-presidentes, o presidente é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco, e também integra essa diretoria o desembargador Alberto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E no nosso entendimento, né, nas nossas conversas, inclusive isso constou da última carta do CONSEPRE, no encontro que foi realizado recentemente, é que nós devemos buscar essa união, não apenas em termos políticos, institucionais, mas também tecnológicos, né? A partir do momento em que nós juntamos todas as nossas diretorias de TI para juntas trabalharem, nós temos certeza que vamos atingir resultados muito mais rápidos, com certeza, efetivos e com o material humano e com o parâmetro legislativo que nós temos atualmente. Então, é um prazer ter participado deste evento. Infelizmente, eu terei que voltar para Belo Horizonte hoje para trabalhar amanhã, porque depois nós vamos ter o feriado e conforme a semana vai ficando pequena, nossos compromissos vão ficando maiores. Mas foi a primeira vez que eu participei e não fui convidado para ir em Rondônia no primeiro. Vou cobrar isso, mas eu tenho certeza que esses encontros eles têm uma missão muito maior, né? Além do que é apresentado para nós todos aqui, o fato de nós termos a possibilidade de estarmos juntos, conversando, discutindo, fazendo relações interpessoais é muito importante. Quem se vê beneficiado, não tenho dúvida nenhuma, é o jurisdicionado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Luiz Carlos. Para fechar, então, presidente Cíntia, a mensagem final para a gente encerrar o nosso painel. Bom, eu quero encerrar aqui dizendo que me impressionou muito, né, as colocações do presidente Luiz Carlos. Eu acho que tem toda a razão, mas eu creio que, num primeiro momento, talvez, por conta da novidade que era a inovação no Poder Judiciário, houve esse estímulo à competição. É como eu vejo, né, um panorama nacional. Até pelo próprio CNJ também, instituindo prêmios, né, para tribunais que apresentassem boas práticas, etc. Mas talvez agora, mais amadurecidos, é chegada a hora de se pensar realmente, quem sabe, uma governança nacional na inteligência artificial e em toda a tecnologia, né, nos moldes que a gente vem pregando dentro do CONSEPRE mesmo, né? A filosofia atual realmente é essa, é de união, é de que todos os estados fazem parte de um mesmo poder, o Poder Judiciário,
nacional, apesar de fracionado em seus estados. Mas somos um só, devemos pensar juntos e devemos trabalhar juntos para que as soluções sejam implementadas também em todo o território nacional. Meus parabéns mais uma vez à Piccoli. Eu sou muito encantada pelo trabalho que você faz, porque nós estamos todos aqui reunidos hoje graças a você, né? Então, é um momento realmente importantíssimo. O Enaxi, que acontece todos os anos, eu venho participando dele já todos os anos, porque eu acho que aqui, nós estamos aqui, todos os estados brasileiros estão aqui representados hoje aqui na Bahia. E esse congraçamento, essa união é o caminho para que nós cheguemos, não é, a essa união em torno e não competição mais, não é? União, trabalho junto, equipes que se comunicam, como os secretários de TI, tem grupos de WhatsApp que se comunicam. Tudo isso está levando a um caminho realmente de unificação do nosso trabalho. Então, parabéns, Piccoli, parabéns a todos os tribunais que estão aqui presentes, que pensemos juntos, caminhemos juntos para que nós possamos entregar um poder judiciário muito melhor do que nós temos hoje. Muito obrigada pela presença e pela participação de todos.